que vocês hoje, como pensadores pentecostais, como é que vocês lidam isso com a ideia do falar em línguas, batismo no Espírito Santo, pessoas que não têm, que não alcançam, a obrigatoriedade, que como algumas igrejas ainda colocam, né? Acho que a Assembleia de Deus ainda continua com essa obrigatoriedade de ter que falar em línguas para assumir algum cargo. Como é que vocês administram isso teologicamente e pastoralmente? Eu acho que a primeira coisa aí é a seguinte, o que o Gutierrez falou agora há pouco, a respeito do termo segunda bênção ter sido abandonado, né? Porque tira essa ideia de que quem tem o batismo no Espírito Santo é mais abençoado do que quem não tem. Então você usar o termo doutrina da subsequência, por exemplo, é melhor. Eu entendo. Apesar de eu discordar, eu entendo a lógica de quem defende o falar em línguas como única ou como principal evidência do batismo no Espírito Santo, pelo fato de que se esse batismo é um batismo que te impulsiona a proclamação do evangelho, é natural que a principal evidência seja na fala. Ainda que você não esteja dizendo que é a única evidência, eu entendo que você está limitando de uma certa forma essa obra do Espírito Santo, mas eu acho sim que é fundamental todo cristão buscar o batismo no Espírito Santo, independente de qual seja a evidência, e acho muito importante também que se entenda que aqueles que ainda não foram batizados, que continuem buscando, mas que não se sintam menos cristãos por conta disso, porque, como a gente falou anteriormente, o Espírito Santo já começou a operar na vida dessas pessoas a partir do momento que elas se convertem. A regeneração já é uma obra do Espírito Santo. O batismo é um revestimento posterior no nosso entendimento, mas a gente não pode entender que a obra do Espírito Santo no crente começa só quando ele é batizado. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, começa mais um BTcast de número 542. Eu sou Rodrigo Bibo e falar em línguas me define como pentecostal? Eu sou o Gutierrez Siqueira e a função principal do batismo no Espírito Santo é escatológica. Caraca, essa é nova, vou querer detalhes. Eu sou o Alcino Júnior e nós precisamos de um pentecostalismo ecumênico. Eita! Ai, ai, ai. Opa! Eu sou a Séfora Carvalho e estamos muito felizes com mais obras pentecostais chegando no Brasil. Olha aí, o selo pentecostal carismático da Thomas Nelson Brasil traz mais uma obra de Frank Maquia, Batizados no Espírito, uma teologia pentecostal global. Ô Gutierrez, já explica pra mim aqui o que você explicou no Off Topic, que esse uma teologia pentecostal global não quer dizer que o Maquia tá agora querendo... gente, isso aqui tá o manual pentecostal oficial de todo o globo, de todos os pentecostalismos, não é isso, né? Não é isso, não é a proposta de uma cosmovisão pentecostal ou de uma teologia que abarca tudo, não. Global aqui ele quer dizer um convite, né, de alguma forma um diálogo com os diversos contextos no sentido mesmo geográfico e teológico. Então, assim, uma teologia pentecostal global é uma teologia que dialoga com as demais teologias cristãs e que dialoga com as teologias pentecostais pelo mundo. Muito bom, muito bom. Gente, ó, esse livraço que a Thomas Nelson acaba de lançar aqui no Brasil, esse golaço na teologia pentecostal, tem esse selo aí, vocês precisam conhecer esse selo da Thomas Nelson Brasil, o Pentecostal Carismático. Já tem obras muito legais lançadas ali, inclusive do próprio Gutierrez, já tá lá nesse selo, já tá por esse selo, né, o Pneumatologia. Já tá nesse selo, enfim, tantas outras coisas que ainda irão sair. E eu sei que... E Séfora também. A Séfora vai sair, né, Séfora, por esse... a teologia dela, com o pai dela, com César Moisés. A teologia sistemática carismática, a segunda aí, impressão, já saiu com um selo também. Caraca, segunda impressão, parabéns, muito legal, Séfora, muito legal. Inclusive, acho que até o Gutierrez, o seu pai, vocês aí estão envolvidos aí na curadoria, de certa forma, desse selo, né? Estão dando um apoio aí, não sei como é que tá isso aí. Sim, a gente deu várias dicas aí. Ah, isso é bom. Sim, sim. Várias dicas, né? Inclusive, esse livro aí que a gente vai falar hoje foi meu pai mesmo que acabou indicando. Olha
Olha aí, muito bom, gente, muito bom. E são teologias pentecostais que nós precisamos, porque o pentecostalismo, como a gente sempre fala aqui no Bibotalk, ele é uma teologia riquíssima. Então existem de fato pentecostalismos, e quanto mais boa teologia nós tivermos sobre este campo, sobre esta área do cristianismo, sobre este movimento, na verdade, do cristianismo, melhor para nós que somos pentecostais. Aliás, eu não sei se eu sou, estou nessa crise aí já tem 13 anos, mas é isso. Vamos pro recado paroquial, que daqui a pouco a gente volta. E a pergunta que eu vou iniciar, olha só, você que tá... Pô, será que eu continuo nesse podcast? Continua, porque a pergunta que vai iniciar esse papo é: mas peraí, o batismo no Espírito Santo é a distinção principal do pentecostalismo? A gente vai responder essa pergunta aí logo depois dos recados paroquiais, que se eu fosse você, ouviria, hein? Nos recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte, atenção você mantenedor, porque nessa semana vai sair um BTcast M muito legal, uma palestra que eu dei sobre falsos mestres e falsos ensinos, e eu vou disponibilizar para quem é mantenedor, mantenedora deste ministério. Aliás, eu não sei se você sabe, mas desde 2015, pessoas ajudam a este ministério a permanecer levando boa teologia até os confins da web, e você pode ser um mantenedor, você pode ser uma mantenedora a partir de R$25 mensais. Sério, isso nos ajuda bastante. Aliás, de 2015 a 2017 foi a minha única fonte de renda. Então eu devo muito aos mantenedores. E sabe o que é legal? Tem gente que está desde 2015 ajudando este ministério. O meu muito obrigado a vocês que permanecem ajudando o Ministério Bibotalk. E se você quiser fazer parte dessa turma, Bibo, o que eu ganho sendo mantenedor? Primeiro, como eu sempre digo, você ganha aquela sensação de fazer parte de um ministério que leva boa teologia, boa discussão, que tem abençoado a igreja de fala portuguesa ao redor do mundo. Então você faz parte disso quando você nos ajuda a manter essa parada. Outra coisa, você também tem um grupo privado no Telegram, onde a gente abre inscrição do BTD primeiro, onde a gente faz sorteios quinzenais de livros, onde a gente tem o BTcast M, que é esse que eu anunciei aqui, que é um conteúdo exclusivo para mantenedores. Então vale a pena demais ser mantenedor do Bibotalk. Se você quiser, tem um link aqui na descrição deste episódio, ou você manda um e-mail para contato@bibotalk.com, que a Camila lhe responde em 48 horas, beleza? Então seja um mantenedor. Outra forma de você ajudar e abençoar esse ministério é comprar na Amazon pelo link do Bibotalk. Digita aí no seu navegador bibotalk.com/Amazon, ou entre no nosso site bibotalk.com e clique no banner da Amazon. Entrando na Amazon pelo nosso link, tudo que você comprar e colocar no seu carrinho, a gente ganha uma pequena comissão. E adivinha? Você não gasta a mais por isso, e a gente é abençoado. Bibo, já tem umas coisas no meu carrinho aqui, vou entrar pelo teu link e fazer a compra. Não, aí a gente não vai ganhar nada. O seu carrinho teria que ter sido montado pelo nosso link, tá bom? Por falar em Amazon, galera, nessa semana você já tem a pré-venda do kit 2 da coleção Teologia para Todos. E neste segundo kit, nós temos livro do professor Vilibaldo falando sobre a igreja e nazismo. A igreja apoiou Hitler. Temos David Heiker falando sobre sexualidade, o que Deus tem a ver com sexo, e temos também Erlan Tostes falando sobre cultura pop e fé. Onde está Deus na cultura pop? Garanta já o kit 2 da coleção Teologia para Todos. Bibo, eu não tenho nem o primeiro ainda. Ó, galera, é o seguinte, aqui eu vou falar, mas talvez já tenha mudado, mas neste exato momento em que eu estou gravando esse recado paroquial, que é segunda-feira, às 18h09, que é quando eu tô gravando, dando essa notícia, eu vou clicar aqui agora no botão, deixa eu ver aqui, ó. Nesse exato momento, o kit 1 da coleção Teologia para Todos, ele está apenas R$ 33,90. É um absurdo. É um absurdo que o kit 1, que tem o meu livro sobre teologia, Esfrio Crente, o livro da Vicky falando sobre pastorado feminino e o livro do Pedro Pamplona falando sobre a Trindade. Ou seja, 3 livraços por apenas R$ 33,90. E individual tava R$12, R$13, não sei. Lembrando que você talvez vá clicar nisso agora e não esteja mais esse preço. Mas no momento em que eu estava gravando esse recado paroquial, estava R$ 33,90. Beleza, gente? Muito barato. Ah, Bibo, poxa, eu queria saber isso. Eu não queria perder essas coisas. Não quer perder essas coisas? Segue a gente no Telegram. Sério, a gente tem um grupo de distribuição no Telegram. Bibo, Telegram muito caído, né, cara? Não uso. Tá bom, eu criei um canal no WhatsApp. Pronto, você tem o canal do Bibotalk
Bibotalk no WhatsApp e você não vai perder mais nada, porque eu vou começar a postar coisas lá no canal do WhatsApp. Vai estar aqui, ó, na descrição deste BTcast em bibotalk.com ou no YouTube, você encontra o link para fazer parte do canal de distribuição. Como é que é aqui no WhatsApp? Eu não sei como é que chama isso aqui, mas é um canal público, tá? É o canal público do Bibotalk, então vai ter no WhatsApp agora e vai ficar por dentro de tudo que roda no nosso ministério. Beleza? É isso, gente. Fiquem aí agora com esse podcast. Ó, é mais uma dica de livro sensacional que a gente vai estar dando para vocês aí. Você que quer entender teologia pentecostal, urgente. Muito bem, meus amigos, batismo no Espírito Santo é um tema que já falamos aqui no podcast várias vezes, em vários momentos, e agora eu começo este podcast aqui porque tem essa perspectiva do Maquia que a gente vai trazer aqui, e claro, também a reação de vocês à perspectiva dele. Aliás, é o convite que ele está fazendo para nós dialogarmos com a perspectiva dele. É isso, eu queria começar com você, Gutierrez. Gostaria que todos vocês respondessem essa pergunta, se fosse possível. O batismo no Espírito Santo é a distinção principal do pentecostalismo? O Frank Maquia, ele vai trazer essa discussão porque tem um amplo debate do que caracteriza o pentecostalismo ou os pentecostalismos, já que é um movimento muito amplo, abarca o mundo todo, já tem mais de 100 anos de história, e ele vai apresentando diversos autores que, por exemplo, uma hora coloca a liturgia como a distinção pentecostal, outra hora coloca a escatologia, ou ênfases, por exemplo, mais carismáticas no sentido de serviço da igreja, um serviço mais carismático. E o Frank Maquia apresenta que não, que o batismo no Espírito Santo, ele concorda com isso, que o batismo no Espírito Santo é o distintivo por excelência do pentecostalismo. Só que, neste livro, ele vai ampliar esse conceito. Tá? Isso é bem importante, Bibo. Ninguém deve ler esse livro buscando uma teologia sistemática do batismo no Espírito Santo naquele molde que encontrava em livros de autores pentecostais mais antigos, tá? Se você quiser uma perspectiva um pouquinho mais sistemática nisso, você pode ler o meu livro, você pode ler o livro da Séfora. A gente traz essa abordagem um pouco mais restrita ao batismo no Espírito Santo como empoderamento, como revestimento de poder. A proposta do Maquia é ampliar o conceito, tá? Por quê? Porque batismo no Espírito, no Novo Testamento, é uma metáfora. E aí o que ele vai trazer pra gente? Ó, ela é sim uma metáfora que denota o revestimento de poder. Sim, isso é verdade. Só que também denota a conversão, iniciação cristã, escatologia e até o exercício do amor. Então ele amplia o conceito de batismo no Espírito, tá? Um outro ponto importante, quando ele faz isso, ele não está trazendo de alguma forma uma nova teologia pentecostal, ou seja, desprezando o que se construiu antigamente. Não, ele está pegando essa base da importância que os pentecostais dão ao batismo no Espírito Santo e procura ampliar. Então, quando um tradicional fala batismo no Espírito Santo é conversão, ou um católico, batismo no Espírito Santo é o batismo nas águas, é a iniciação cristã, ou quando um metodista fala batismo no Espírito Santo é santidade, o Maquia vai dizer, vocês estão todos certos. O pentecostal vai dizer, não, batismo no Espírito Santo é revestimento de poder. Maquia, você também está certo. A minha teologia é usar todos esses elementos e dizer, vocês estão certos, mas vamos colocar tudo numa concha só, e essa concha se chama batismo no Espírito Santo. Eu acho que tem tudo a ver com a minha entrada lá no início, né, que eu falei justamente sobre a questão de que os pentecostais precisam se tornar ecumênicos. É claro que quando eu falo de ecumenismo, a gente até falou disso em off, eu não estou falando de um ecumenismo interreligioso, mas eu estou falando de um ecumenismo intracristão, ou seja, o pentecostalismo, ele precisa cada vez mais conversar com essas outras tradições para que ele aprenda muito com elas, mas para que ele também tenha algo a oferecer. Porque quando a gente diz assim, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que nos reveste para que nós possamos testemunhar. Tudo bem, isso é o que nos diferencia das outras tradições. Mas o que é que nos torna iguais às outras tradições? Em que pontos nós podemos dialogar com elas? Então, quando o Maquia fala de uma teologia pentecostal global, é de uma teologia pentecostal que participe desse diálogo.
teólogo que se assente à mesa com as demais tradições para que juntas elas possam conversar. E eu acho isso muito salutar, acho isso fundamental. Perfeito, é como o Gutierrez e o Alcino aí já colocaram e explicaram bem, né, a visão que ele vai trazer. Ele realmente tenta encontrar um ponto, então, de encontro onde a teologia pentecostal pode dialogar com essas outras, né? É claro, o batismo com o Espírito Santo é algo importante, é algo que diferencia. Agora, eu acredito que até o que diferencia mais, e ele também fala disso, é exatamente a ênfase muito forte, teologicamente, na presença do Espírito Santo em diversas questões, né, teológicas. Então, eu acho que até o que diferencia mais o pentecostalismo seria isso também. Até porque essa visão tem diferenças, né, na forma como o batismo é entendido mesmo dentro do pentecostalismo, né? Então eu colocaria mais que a diferenciação tá talvez nessa ênfase maior na presença do Espírito Santo até. Uhum. Tá, e a gente poderia então definir, então o batismo no Espírito Santo pro Maquia vai muito além do falar em línguas, então. Muito além. Sim, muito além. E vai pra onde? Vai para todo lugar. Essa é uma crítica, inclusive, que se faz ao Maquia, né? Que ele amplia demais o conceito. Mas eu acho que é uma crítica injusta, porque o tempo todo ele está enfatizando que o conceito norteador da teologia dele é essa presença do Espírito, tá? E essa presença do Espírito se dá em vários momentos da vida individual, mas também da vida comunitária e da vida cosmológica. É por isso que entra lá a própria ideia escatológica de um batismo no Espírito escatológico. Lendo Maquia, eu fiquei, cara, que insight maravilhoso, porque assim, Joel é muito claro quando ele fala que o Espírito será derramado sobre toda a carne. E aí a gente faz aquela interpretação, olha, veja bem, o toda a carne aí não quer dizer todas as pessoas do mundo, mas quer dizer todo tipo de pessoa. É uma leitura possível, é uma leitura que a gente faz contextualizada à luz da nossa própria experiência, já que nem todas as pessoas estão cheias do Espírito. Só que ele vai ampliar essa leitura de Joel e vai nos lembrar algo que é básico, se você fizer uma leitura ali de Joel 2, que esse é um texto escatológico. Então, a ideia do batismo no Espírito Santo é uma ideia que amplia nele, porque ele vai dizer, chegará um momento em que o Espírito de fato será derramado sobre toda a carne, em que a glória do Senhor encherá toda a terra. Então, esse momento que é a plenitude do reino de Deus, a própria plenitude do reino é uma espécie de batismo no Espírito cosmológico. Então, não sei se ficou claro, mas a ideia do Maquia é, a analogia, ela é muito ampla para a gente se prender a um único aspecto. Vamos sim destacar cada aspecto, mas não vamos nos prender a um único aspecto do batismo no Espírito Santo. E complementando isso que o Gutierrez falou, na verdade o Maquia ele vai citando um outro teólogo pentecostal, que é o Steve Land, ele fala algo interessante nessa questão escatológica, que ele fala que um dos papéis desse batismo no Espírito Santo é justamente também santificar os nossos afetos. Ele santifica os nossos afetos para que nós passemos a cada vez mais desejar esse reino de Deus que há de vir. Então, nesse sentido, o batismo no Espírito Santo, ele não é apenas um revestimento com um impulso missiológico ou evangelístico, mas ele também possui um impulso escatológico. Eu acho que complementa bem isso que o Gutierrez acabou de falar. Entendi. Gente, eu tô vendo aqui na página 21 e 22 que ele vai falar esse lance do batismo no Espírito Santo como uma distinção principal. E aí ele fala o seguinte, que essa ideia não é aceita, por assim dizer, por vários movimentos pentecostais. Ele tá colocando aqui, né? Ele diz o seguinte, quando se pensa no que distingue a teologia pentecostal das demais, geralmente se menciona o entendimento do batismo no Espírito Santo como empoderamento para o ministério de forma distinta da regeneração e da iniciação em Cristo, que é o que outros grandes teólogos pentecostais colocam, e o Gutierrez colocou isso também e tal. Aliás, até o Gutierrez tem um livro escrito, né? Revestidos de Poder e tal. Então essa ênfase não tá nem nas línguas, né? Percebe que até há um deslocamento do falar em línguas para uma coisa um pouco maior. Isso já foi um movimento que a gente viu aqui na teologia pentecostal, onde se tira um pouco a ênfase das línguas e vai para uma ideia de um revestimento de poder, um empoderamento para a missão e por aí vai. Aí ele fala o seguinte, a maioria dos pentecostais o vê como uma experiência de avivamento ou de renovação da vida cristã. Aí ele começa a dizer o seguinte, olha, mas nem todo pentecostal acredita nisso. Eu percebo que ele tem esse lance ecumênico mesmo de dialogar com várias tradições pentecostais. Aí ele cita a questão dos pentecostais unicistas, né, que tem a ideia, né, o entendimento
entendimento lá da Trindade e tal, que considera o batismo com... Mas esse aí eu nem... Ô, Maqui, aí eu também nem consideraria isso aí, mas tudo bem, vou pular. Ele fala dos pentecostais chilenos e alemães. Caraca, eu nunca tinha parado pra pensar, né? Mas olha só, tem uma teologia pentecostal alemã, eles falam em línguas, isso todo mundo já sabe. E línguas estranhas. Bem estranhas. Sabe que é doce? O Espírito Santo fala de forma doce? Brincadeira com os meus amigos alemães. Aí ele diz o seguinte, que os alemães e chilenos, eles encontram um grande número de pessoas em suas fileiras que veem o batismo no Espírito Santo como regeneração. E, entretanto, um número suficientemente grande deles entende o batismo no Espírito Santo como uma experiência carismática posterior à conversão. Ou seja, por que ele quer fazer trazendo esses elementos? Porque parece que, cara, mas que confusão que é isso? Então, ele quer mostrar, Bibo, que de fato existe vários pentecostalismos no mundo e que tem pentecostais até que acreditam que o batismo no Espírito Santo é regeneração. Então ele está dando esse exemplo, né? Só que na sequência desse capítulo ele vai mostrar que, apesar dessas exceções, a regra geral dos pentecostais é de fato valorizar o batismo no Espírito Santo como uma experiência posterior à conversão. E essa experiência seria uma experiência de crise, que é uma experiência que permite que o crente seja cheio do Espírito Santo para o serviço cristão, para a evangelização, para a missão. É porque, assim, vamos lembrar que é um trabalho acadêmico, então ele quer ser o mais honesto possível dentro do assunto. Olha, ele está mais ou menos falando assim, ó, o batismo no Espírito Santo pode significar várias coisas dentro da tradição pentecostal. Existem pentecostais que pensam todo tipo de teologia sobre isso, só que o consenso é que o batismo do Espírito Santo é uma experiência pós-conversão de revestimento de poder, tá? Dito isto, eu, Maquia, quero ampliar esse consenso e quero concordar com outros irmãos que pensam que o batismo no Espírito Santo não é meramente revestimento de poder. Você está entendendo o movimento que ele faz? Até agora entendi. Ficou claro agora. Uhum. Agora sim, isso é uma novidade para quem lê teologia pentecostal? Eu queria até fazer essa provocação. Às vezes quem lê o Maquia e não é muito informado do assunto pode pensar que ele está sendo muito inovador aqui. Mas eu vou citar, por exemplo, o Antônio Gilberto, que talvez não tenha nome mais tradicional na teologia pentecostal no Brasil, né, já falecido. O Antônio Gilberto, ele falava mais ou menos a mesma coisa. Ele dizia, em um livro e revista Escola Dominical, eu lembro muito bem, eu lembro eu dando essa aula, né, ele fazia uma distinção na preposição entre batismo no Espírito e batismo do Espírito, né? Dando a entender o seguinte, ó, o batismo no Espírito é revestimento de poder, é uma experiência pós-conversão, e o batismo do Espírito é a entrada, a iniciação cristã, a entrada do crente na igreja, no corpo de Cristo, mas a entrada mística, né, do crente no corpo de Cristo. Então, mesmo essa teologia pentecostal mais tradicional da tradicional, ela já tinha uma leitura ampla da metáfora de batismo e Espírito Santo. Porque se você fizer uma leitura honesta do Novo Testamento, de fato, você tem algumas possibilidades de interpretação do batismo no Espírito Santo, tá? De fato, quando você lê Evangelhos e Lucas, aliás, Lucas é um evangelho, né? Quando você lê o Evangelho de Lucas e Atos, fica muito claro que ali é um revestimento de poder. Agora, lendo Paulo, 1 Coríntios, Efésios, fica muito claro que é regeneração, que é iniciação cristã. Então, assim, a proposta aqui é, gente, vamos parar de brigar um pouquinho aqui e dizer qual é a leitura mais correta, porque, na verdade, o Novo Testamento apresenta todas essas possibilidades. E eu quero ir além, eu quero mostrar uma outra possibilidade que vocês não estavam prestando atenção, que é a ideia desse espírito cósmico, né? Aí ele faz uma leitura aí com a teologia do Moltmann. Mas a proposta aqui é muito interessante, porque infelizmente, vai ter muita gente lendo esse livro como, olha, um teólogo pentecostal discordando de outro teólogo pentecostal, olha aqui o Maquia discordando do Menzies. Não é isso, gente. Como todo trabalho acadêmico, ele vai amadurecendo com o tempo, né? Um teólogo traz um elemento, outro, olha, legal esse elemento que você trouxe, mas eu tenho uma percepção a mais aqui. Não é que eu estou contradizendo o que você está falando, mas eu tenho uma percepção a mais a esse assunto. Eu acho interessante, Gutierrez, que, por exemplo, o pessoal ainda fica muito preso numa coisa ou, né? Ou esse batismo vai ser revestimento, ou esse batismo... E, na verdade, eu acho até interessante que a gente falou disso na teologia sistemática carismática, lá no capítulo de soteriologia, a gente aborda três... A gente chamou até de uma visão pentecostal, né? Soteriológica pentecostal, que iria até além daquela questão calvinismo, arminianismo, mas é que
quer identificar ali na Bíblia, por exemplo, a perspectiva joanina, uma perspectiva lucana, uma perspectiva paulina, e como elas, óbvio, cada um com a sua ênfase, e elas não estão em contradição, né? Então você pode focar no empoderamento, tem a iniciação, conversão também, João vai trazer isso, Paulo vai focar muito na santificação, né? E Lucas vai trazer essa questão do empoderamento e tudo mais. E não precisa ser ou, né? A gente não precisa escolher uma dessas para crer, mas entender que todas as perspectivas estão ali e é possível e todas elas funcionam, né? Então, acho que também tem muito a ver com isso, né? Abandonar essa visão muito dualista, assim. Perfeito. Mas só complemento, essa leitura sistemática que a gente tem no Ocidente, tudo muito linear, né? Causa isso. Ou é uma coisa ou é outra. Quando o texto bíblico está falando, são as duas. E tá tudo bem. Eu acho que tem a ver também com a perspectiva com a qual você olha para a obra do Espírito Santo. E o Mackie, inclusive, fala disso no livro, né? Porque Paulo, ele vai olhar para o Espírito Santo com um olhar mais soteriológico, enquanto que Lucas, ele vai olhar com um olhar mais carismático. Então Paulo vai associar o batismo no Espírito Santo a estar em Cristo, enquanto que Lucas associa o Espírito Santo a desempenhar as minhas funções pelo poder do Espírito. Então essas duas coisas, elas caminham juntas, elas podem caminhar juntas perfeitamente. Agora, interessante lá no início, o estranhamento do Bibo quando ele leu esse trecho que fala lá dos pentecostais alemães e chilenos, já denuncia muito do problema que a gente tem, que é um problema do seguinte, a gente muitas vezes... Ah, tá, eu sou o problema agora, valeu, obrigado. Mentira. Não, você só expôs o problema, que é justamente a falta de conhecimento que se tem de como é o pentecostalismo ao redor do mundo, porque ele é muito mais amplo, ele vai muito além do que a gente pensa aqui no Brasil. Veja, ele não é contrário ao que a gente pensa no Brasil, mas ele amplia muito mais as discussões e isso é importante. E isso tem a ver justamente com a proposta do Mackie de uma teologia pentecostal global. A gente precisa entender como o pentecostalismo funciona ao redor do mundo e como, uma vez entendendo esse pentecostalismo, como fazer com que ele, então, dialogue com as demais tradições. Legal, até vou ler um trecho aqui que você fala, Alcino, que eu acho que vai bem nessa direção. O desafio ecumênico para os pentecostais, portanto, será desenvolver esse diferencial básico de um modo que cultive aquilo que é mais importante para seu entendimento da vida cristã e da igreja, sem deixar de contribuir para uma pneumatologia, ou seja, o estudo do Espírito Santo, para uma pneumatologia ecumênica mais ampla. Não se pode restringir essa missão às vozes pentecostais da América do Norte. É necessário que os pentecostais em todo o mundo reflitam sobre o desafio ecumênico que se encontra por trás de sua compreensão do batismo no Espírito Santo. Ou seja, de fato, esse lance do falar em línguas e batismo com o Espírito Santo gerou muita divisão no meio pentecostal carismático, né? E penso que pode ser que esteja por trás desse desafio e até essa dor que o livro do Mackie vem tentar curar, é justamente isso, né? Como a gente acabou focando os nossos aspectos no ou que a Séfora trouxe, e a gente às vezes tem mais solo comum do que divisões, né? E divergências. É necessário que os pentecostais em todo o mundo reflitam sobre o desafio ecumênico que se encontra por trás de sua compreensão do batismo no Espírito Santo, concentrada no empoderamento vocacional ou carismático, e também sobre como essa ideia se relaciona com a obra mais ampla do Espírito Santo nas Escrituras e entre outras comunidades cristãs mundiais. Sensacional. O Mackie, ele quer não só corrigir isso, ele quer evitar dois extremos aí, da gente focar só no que é diferente, né? Ó, o que os pentecostais são diferentes em relação às demais tradições cristãs, e também não se importar com nenhuma diferença, porque aí você mata o movimento, né? Porque aí você dilui tanto que ele passa a não existir mais. Então ele tenta evitar esses dois extremos, isso é muito claro, esse equilíbrio no livro, eu achei bastante equilibrado nesse sentido, tá? Agora, outro ponto riquíssimo de uma crítica que o Mackie faz, e é uma crítica, Bibo, que eu acho que desde a minha primeira participação aqui na Bibotal que eu faço, que é tratar o batismo no Espírito Santo como uma experiência de crise
equivalente à conversão, tá? Ele traz isso, o quanto que isso é problemático por uma série de razões, especialmente por criar um certo elitismo na igreja pentecostal, de pessoas que supostamente tiveram uma nova conversão e outras que não tiveram, né? E especialmente porque umas falam em línguas e outras não. Então, assim, batismo no Espírito Santo, ainda que você tenha uma leitura mais restrita como revestimento de poder, não é uma experiência de crise equivalente à conversão. Conversão é uma coisa, é incomparável no sentido de dimensão, de mudança, de amplitude, do que qualquer outra experiência que você venha a ter com o Espírito Santo no decorrer da sua vida, por mais maravilhosa que ela seja, por mais interessante que ela seja, por mais mística que ela seja, né? Ela não pode ser, de alguma forma, comparada aí à conversão. Então, essa crítica que ele faz, eu acho que a gente tem que chamar atenção. Por isso que desde lá do início o Bíblia falava, vamos parar com essa expressão segunda bênção, porque ela põe uma equivalência igual, né? A primeira bênção é a salvação, a segunda bênção é o batismo do Espírito Santo, né? Outra crítica que ele faz é usar o falar em línguas como evidência e não como sinal, né? Porque a linguagem bíblica é sinal, não é evidência. Evidência é uma palavra fora do escopo bíblico, é uma palavra mais racionalista, no sentido de que você tem uma prova. Eu nunca entendi esse rolê aí, cara. Esse rolê de sinal e evidência, pra mim, é sempre complicado. Aliás, a gente falava muito isso. A gente já falou, tem alguns podcasts passados em Gutierrez. Já. Que o batismo do Espírito Santo tem como evidência física inicial falar em línguas. Que isso eu sei que é um chamariz meio que oficial, pelo menos das Assembleias de Deus, né? É, digamos assim, uma definição teológica básica oficial do pentecostalismo brasileiro assembleiano é: batismo com o Espírito Santo tem como evidência física inicial o falar em outras línguas. Só para você entender, Biba, essa questão, ela tem um pano de fundo histórico. Se você pega o protestantismo, desde o século XVI, ele sempre teve preocupação com evidências, seja da conversão, da santificação e da eleição, tá? Então os puritanos ficavam se perguntando qual é a evidência da minha eleição, o que mostra na minha vida que eu sou um eleito. Os pietistas, o que mostra na minha vida que eu sou um santo, que eu sou um sujeito piedoso, tá? E aí o pentecostalismo, ele herda essa carga do nosso evangelicalismo histórico, da busca de um sinal, de uma evidência. E essa evidência agora é o falar em línguas em relação ao batismo do Espírito Santo. Boa. Qual é o problema da palavra evidência? Assim como era um problema lá no pietismo, lá no puritanismo. É você buscar uma prova concreta de uma experiência espiritual. E isso nem sempre é fácil de ser feito, tá? Nem é saudável ficar nessa paranoia de buscar uma evidência física de uma conversão, de uma eleição, ou mesmo de um batismo no Espírito, tá? Essa é a crítica. Só que, de fato, a Bíblia trabalha com a ideia de sinal, isso é muito claro. E o sinal, diferente do peso da evidência, é que o sinal não é uma prova. O sinal, pelo contrário, ele tem um papel mais de conforto, no sentido de que aquela experiência aconteceu e eu estou crendo porque, sim, eu vi os sinais estão acontecendo. Ela não tem um peso de uma prova, ela tem um peso, pelo contrário, de um conforto. Não sei se ficou clara a diferença, mas uma coisa é eu precisar provar numa prova ali, um exame do Detran, que eu sou capacitado a dirigir um carro. Isso é uma coisa. Outra coisa, eu, sei lá, dar um chocolate, uma flor para quem eu amo como prova do meu amor. Tem uma relação completamente diferente. Eu acho interessante, né? Porque é claro que o Maquia faz essa crítica e ele tá sempre trazendo a gente pro equilíbrio. E acho que até, como o Gutierrez já falou, quem lê bastante teologia pentecostal também sabe que essa questão, pelo menos nos livros, na literatura aí, a gente também tenta lembrar, tipo, vamos trazer um equilíbrio, não podemos ter uma visão, né? Por exemplo, quem fala em línguas tá num nível espiritual acima de quem não fala. A gente sempre bate nessa tecla de que não podemos ter esse tipo de visão, né? Mas eu acho interessante como, até nessa parte que o Bibo leu, né, apesar do Maquia fazer uma crítica e ele falar, olha, a gente tem que ter uma visão equilibrada, ele falar, né, você não abrir mão também do que te diferencia. E isso é muito interessante. Eu acho que nós temos, principalmente aqui no Brasil, talvez, que ainda estamos tô falando agora nós, pentecostais, né, dando aí uns passos agora na teologia pentecostal, eu vejo que muita gente, às vezes, começa a ter acesso a essas outras visões e já se desespera e,
então eu tenho que abrir mão de alguma visão que eu tenho, e não é bem assim, né? O que ele tá mostrando aí é exatamente não. Você pode defender o que você defende, você deve fazer isso, mas tentar achar um equilíbrio para conseguir criar um diálogo com outras tradições, com outros irmãos ali, mas sem abrir mão daquilo que você crê, porque senão é isso, com qualquer pessoa que você conversar e você vai se tornar um pouco como ela. Não é essa a ideia também do diálogo teológico, né? Porque é interessante, né? Ele começa o livro contando o testemunho dele, e como ele mesmo disse, foi muito interessante, porque quando eu tava terminando de ler o testemunho dele, ele logo em seguida fala, e a minha experiência é igual a de milhares de pentecostais, né? Perfeito. Que tem o lance do falar em línguas, né? Acho que a gente poderia caminhar um pouquinho aqui nesse lance do falar em línguas. Ok, se tirou um pouco o foco disso, do falar em línguas, mas ele continua sendo, né? Ele continua sendo uma marca, um sinal desse batismo no Espírito Santo. Como é que hoje a teologia pentecostal, que a gente pode até fugir um pouquinho da questão do livro e tal, vocês podem citar as obras de vocês, enfim, os entendimentos de vocês. Como é que vocês hoje, como pensadores pentecostais, os três aqui são pensadores, pregadores, trabalham com igreja local, estão em igrejas pentecostais, como é que vocês lidam isso hoje com a ideia do falar em línguas, batismo no Espírito Santo, pessoas que não têm, que não alcançam, a obrigatoriedade que, como algumas igrejas ainda colocam, né? Acho que a Assembleia de Deus ainda continua com essa obrigatoriedade de ter que falar em línguas para assumir algum cargo. Porque senão você dilui o movimento, né? Como é que vocês administram isso teologicamente e poemenicamente, por assim dizer, né? Pastoralmente? Eu acho que a primeira coisa aí é a seguinte, eu acho muito importante o que o Gutierrez falou agora há pouco a respeito do termo segunda bênção ter sido abandonado, né? Porque tira essa ideia de que quem tem o batismo no Espírito Santo é mais abençoado do que quem não tem. Então você usar o termo doutrina da subsequência, por exemplo, é melhor, né? Ainda que você tenha que dar uma explicação, mas é melhor. Eu entendo, apesar de eu discordar, eu entendo a lógica de quem defende o falar em línguas como única ou como principal evidência do batismo no Espírito Santo, pelo fato de que se esse batismo é um batismo que te impulsiona a proclamação do evangelho, é natural que a principal evidência seja na fala, né? Eu entendo isso, tudo bem. Eu discordo, eu acho que é você, ainda que você não esteja dizendo que é a única evidência, eu entendo que você está limitando de uma certa forma essa obra do Espírito Santo, mas tudo bem, eu discordo dessa ideia do falar em línguas como única ou principal evidência, mas eu acho sim que é fundamental todo cristão buscar o batismo no Espírito Santo, independente de qual seja a evidência, e acho muito importante também que se entenda que aqueles que ainda não foram batizados, que continuem buscando, mas que não se sintam menos cristãos por conta disso, porque, como a gente falou anteriormente, o Espírito Santo já começou a operar na vida dessas pessoas a partir do momento que elas se convertem. A regeneração já é uma obra do Espírito Santo. O batismo é um revestimento posterior no nosso entendimento, mas a gente não pode entender que a obra do Espírito Santo no crente começa só quando ele é batizado. E ter esse entendimento é fundamental para que as pessoas vivam bem, ainda que continuem buscando, mas que elas consigam viver bem consigo mesmas, mesmo ainda não tendo recebido o batismo. O falar em línguas, ele vai continuar sendo bastante importante na teologia pentecostal por uma série de razões. Nesse livro mais recente que eu escrevi, o Pneumatologia, eu comento que, à luz da Bíblia, a gente pode sim trabalhar com uma ideia de elocução profética como uma marca muito presente no enchimento do Espírito. Isso é totalmente justificado exegeticamente, lendo Números 11, 1 Samuel 10, 19, Joel 2, Lucas 1, Lucas 2 e o livro de Atos. Assim, a gente pode fazer um amplo trabalho exegético, como muita gente tem feito, e mostrado que a elocução profética, e por elocução profética eu quero falar profecia, e o falar em línguas, e o dom de discernir espíritos, e a variedade de línguas, e o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência, tudo que envolve fala.
tá? De alguma forma, tudo que envolve uma fala impulsionada ou inspirada pelo Espírito Santo, tá? Então, às vezes eu fico bastante chateado como algumas pessoas que não são pentecostais tratam esse debate como se fosse uma coisa idiota, assim, uma coisa menor. Não, à luz da Bíblia é um assunto importante, sim, é um elemento presente no texto bíblico. Basta fazer uma leitura sincera do texto. A elocução profética, o falar em linguagem estática, em êxtase, está presente na Bíblia do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Experiências de êxtase, elas estão presentes o tempo todo na Bíblia. No Apocalipse, inclusive. O Apocalipse é fruto de uma experiência de êxtase. Então, a gente não pode desprezar esse elemento. Agora sim, o falar em línguas é a única evidência do batismo no Espírito Santo. Esse é um debate que eu entendo quem defende esse ponto de vista de uma maneira muito fervorosa, digamos assim, porque é esse medo de perder uma distinção, né? A partir do momento que, se eu relativizo demais essa evidência, digamos assim, eu perco aquilo que é muito característico. Eu comento no meu livro que o falar em línguas no pentecostalismo é mais do que uma teologia, é uma identidade. E aí, meu amigo, quando você lida com identidade é a cor da camisa do seu time. Tá ali o Alcino, vocês não estão vendo, ele tá vestido daquela camisa horrorosa do Flamengo, vermelho e preto. Camisa não, manto. O manto. Mas vai falar para um flamenguista mudar essa cor para verde, para azul, né? Vira uma crise existencial. Verde eu acho interessante, verde é interessante, verde com branco. Aí ele vai dizer, não, mas isso é Palmeiras, não é Flamengo, né? Então veja, a importância da identidade, eu não desprezo, tá? Eu acho que os pentecostais, desde que não estejam tratando isso como um símbolo de salvação, de maturidade espiritual, vai lá, de ser melhor do que o outro, tá tudo bem. Eu acho bem interessante, assim, eu sou uma assembleiana tradicional, né, eu realmente acredito como única evidência, e achei muito interessante o Gutierrez, o Alcino também, né, que falou que discorda, mas respeita. O Gutierrez já colocou a base exegética, ela com certeza tá ali, e com certeza é isso que ele falou da identidade, né, eu acho muito importante, assim, a identidade tanto do pertencer, né, a uma tradição, mas também a identidade no fazer teológico. Eu acho importante se ter isso, né? E essa parte de... Aí já é um trabalho de formiguinha, um trabalho local, né? De você ensinar as pessoas corretamente, na verdade, de que não é porque alguém fala em línguas e o outro não, que há uma diferença espiritual entre as pessoas, ou alguém é mais elevado, né? Mas isso realmente tem que ser um trabalho feito ali na igreja local, né? Tem que ser aquele discipulado do domingo a domingo ali na igreja local. Mas não acho que porque tem locais que erram nisso, a gente também tem que abrir mão, né? Sempre trabalhando tudo com equilíbrio, né? E vamos também tirar um pouco de... Todos aqui frequentam igrejas pentecostais, o Bibo tá numa igreja, carismática? Carismática. Carismática, mas vamos tirar também esse mito que os pentecostais ficam falando isso o tempo todo, ficam meio que obrigando as pessoas a falarem línguas. Tipo, que igreja vocês estão frequentando? Porque não é a Assembleia de Deus que eu frequento, que, meu Deus do céu, eu acho que a nossa crise hoje é o contrário, é a falta desse assunto, Exato. é a falta dessa ênfase, né? Cara, eu tô pregando muito pelo Brasil, graças a Deus, mas a Assembleia de Deus de hoje, 2024, esquece, não é aquela Assembleia de Deus dos anos 90. Nem dos anos 2000. É uma Assembleia de Deus silenciosa. Perfeito. O pessoal não dá mais glória a Deus, não fala mais aleluia. Não ajuda mais o pregador. Inclusive, Gutierrez, essa questão que você falou de pregar, viajar para pregar, eu tenho observado que em muitas igrejas carismáticas se fala mais até nesses assuntos do que em igrejas pentecostais propriamente ditas. Verdade, você lembrou um ponto aí, é verdade. Inclusive, eu preguei recentemente uma igreja carismática, eu senti o culto bem mais vivo do que nas Assembleias de Deus que eu prego. Eu não estou falando isso também no sentido de dizer que essas igrejas não estão vivas ou coisas assim, tá? Eu estou dizendo, aquela identidade fervorosa do culto, da liturgia, não existe mais, tá? Ou diminuiu bastante.
tá? Ah, entendi. Mas aí eu vou corrigir. É que sabe por que é, Séfora e Gutierrez? O Alcino agora tá fora da Assembleia, não precisa mais da técnica. Mas vocês que estão na Assembleia, é que vocês estão falando das coisas erradas, né? Você tem que falar que não pode assistir dorama. Vê, o cara fala que não pode assistir dorama, a igreja pega Isso fogo, aí. entendeu? Você fala a Bíblia, a galera fica, interessante. Isso aí. Agora você Isso fala, aí. não pode ouvir dorama, não pode assistir dorama e tal. Aí a galera, meu Deus, Pode só ser. fala Deus. Vocês estão falando das coisas erradas. Estão com a senha errada, estão com a senha Exato, errada. vocês não instalaram o Drive aí, entendeu? Então é isso. E eu não tô falando isso até no sentido necessariamente de saudade, tá? Porque eu prefiro 1000 vezes as pessoas atentas, ouvindo a palavra, aprendendo, e no final do culto dizendo, nossa, essa palavra me tocou, do que tá gritando, esperneando, e depois no final nem lembra o que foi pregado. Cara, então, mas aí tu abre um parentezinho aí. Vamos lá. Uhum. Por exemplo, já conversei com um amigo meu que teve uma igreja, né? O início da igreja dele foi uma igreja bem vibrante, assim, a galera alucinada por Jesus e aquela coisa, sabe, bem Jesus freak, assim mesmo e tal. E a galera, assim, tipo, mano, só que ao mesmo tempo que a galera tinha essa paixão, muitas coisas estranhas aconteciam no movimento. E a igreja cresceu, amadureceu, aquela coisa toda, e pô, e tá uma igreja abençoada, assim. Só que um tempo atrás eu tava conversando com ele, e ele falou assim que, cara, como eu sinto saudade daquela igreja vibrante lá de trás, entende? Porque o pessoal tava mais apático hoje em dia com a questão do voluntariado na igreja, sabe assim, a igreja penando pra fazer algumas coisas, cara, que antes tinha fila de espera pra ajudar, assim, entendeu? Era uma galera tudo se atropelando pra fazer pro Jesus e tal. E aí, mano, eu fico pensando, cara, olha só, né? Vamos aí trazer aqui pra tua realidade. Não tô dizendo também que eu tô com saudade, mas por que tu comenta, então? Se é só uma questão identitária, mas então, pô, não mudou a identidade pra algo melhor? Algo mais sadio? É meio louco isso, né? Entendeu onde eu quero chegar? É meio louco. Não, entendi essa provocação e eu explico. Talvez a melhor expressão seja, sim, há elementos daquele passado que eu gostaria que se repetissem, tá? E outros que eu não tenho saudade nenhuma. Especialmente, estou falando ali do início dos anos 2000, que eu acho que foi o período mais fervoroso que eu vi nas Assembleias de Deus, porque eu me converti em 2001, né? Tu sabe por que isso, né? É porque eu me converti em 99. Deus falou, agora vou preparar essa igreja para esse menino aí que vai incendiar as nações. Por exemplo, eu lembro de cultos que a gente saía chorando e gente pedindo perdão um pro outro, reconciliação acontecendo. Cara, disso eu tenho saudades, tá? Isso é legal mesmo. De cantar um hino assim, você cantar, por exemplo, Imagine um Lugar da Cassiane, e você de fato se imaginar dentro do céu. Maravilhoso. Disso eu tenho saudade. Agora, de gente gritando no vazio, no sentido de fazer um culto, uma carismania, disso eu já não tenho saudades. Então, assim, é ambiguidade mesmo, tá, Bibo? Tem coisa boa e coisa ruim. Hoje também tem coisa boa e tem coisa ruim, e por aí vai. Eu acho, porque hoje também a gente pode ir pro caminho de não ter a gritaria, mas continuar não tendo conteúdo, né, também. Pois é. Aí é o pior dos mundos, né? Também pode, às vezes a pessoa tá falando baixo, mas não tá bom também. Mas eu fico pensando, eu acho que essa ambiguidade parece que sempre existe, né? A gente, ano passado, aqui no Jovens, fez um estudo bíblico e o pastor quis falar sobre o tema avivamento. E daí a gente, quando volta na história, vê que, por exemplo, esse movimento de avivamento sempre tem um lado bom, mas acaba tendo um lado negativo, acaba tendo coisas estranhas, né? Doutrinas estranhas que vão se desenvolvendo ali paralelamente. Então, essa ambiguidade, será que ela não... A gente sempre vai ter que conviver com ela? Será que não, né? Com certeza. Isso se chama seres humanos. Sim. Seres humanos coexistindo. É isso daí mesmo. Ô, Bibo, agora, essa questão que você falou aí especificamente do voluntariado, né, para fazer as coisas na igreja, que antigamente era muito mais fácil. Eu acho que aí, é lógico que tem muitos fatores, mas falando agora da minha experiência pessoal e das coisas que eu vejo, eu acho que também tem muito a ver com o seguinte. No meu caso, por exemplo, eu tenho 32 anos. No início dos anos 2000, se a gente pega aí 2006, eu tinha 15 anos. Eu, com 15 anos, eu podia passar o dia todo na igreja. Só que aí depois eu fui pra faculdade, eu fui estudar, fui trabalhar, né? E hoje em dia eu não tenho como mais. E do mesmo jeito,
Essa é a realidade de muitos jovens. É um bom ponto. Então eu acho que falta também, muitas vezes, o entendimento de que a galera cresceu e talvez esse público não tenha se renovado. Talvez os adolescentes de hoje já não tenham mais como ficar o dia todo na igreja como eu ficava em 2006. Eu acho que tudo isso também precisa ser levado em consideração para a gente não achar, as coisas estão muito ruins. Mas não, talvez Olha as aí. coisas eram ruins para mim, que podia ficar na igreja o dia todo, e o adolescente de hoje ele vai estar muito mais capacitado do que eu quando ele tiver a minha idade, porque ele está Uhum. estudando, ele está fazendo outras coisas que eu não fazia. Então também tem esse ponto de vista, né? Bom ponto, um bom ponto, bom ponto. Amigos, é isso. Conversamos sobre várias coisas aqui e fomos impulsionados por Frank Maquia e o livro Batizados no Espírito, uma teologia pentecostal global, do selo pentecostal carismático da nossa querida Thomas Nelson Brasil. Galera, o livro, tá? Ele tem 6 capítulos e vai tratar, né? Ou seja, o batismo no Espírito Santo vai permear, então, todos esses capítulos e ele vai ampliar. Então, ele vai falar sobre o Espírito Santo para escatologia, para a teologia oral, batismo no Espírito Santo e regeneração, batismo nas águas, empoderamento, estrutura escatológica. Depois, lá no capítulo 4, Cristo como o Rei e o Espírito Santo como o Reino, tá? O vínculo entre o Pentecostes e o Reino de Deus. Depois, gente, a questão da graça e um mundo que carece dela. Muito legal, tem vários temas aqui. Fiquei curioso para conhecer essa obra, que apesar de acadêmica, super acessível, tá, pessoal? Tudo que eu li aqui, achei acessível. Mas claro, né, Bíblia? Tu tá acostumado. Não, gente, eu depois saí do mestrado, parei de ler coisa acadêmica. Então, assim, eu tô... Tá legal, acho que tá uma linguagem bem acessível aí. E 300 e poucas páginas, um livro que dá para você encarar mesmo diante da sua vida corrida. Gutierrez, obrigado pela tua presença aqui. Se tem algum comentário final, essa é a hora. É isso aí, Bibo. Obrigado, Alcino, obrigado, Séfora. Comentário final é o seguinte, pessoal, mergulhem nessa coleção pentecostal carismático da Thomas Nelson. Muita gente me pede bibliografia. Bibliografia tá aí, tá saindo aos poucos, vai sair mais coisas assim explosivas, né? Mais Gordon Fee vindo aí, a tradutora tá aqui do nosso lado, a Séfora, né? Então, assim, vamos aproveitar essa coleção. Thomas Nelson tá um trabalho impecável de tradução, de edição. Parabéns demais a Thomas Nelson. E outra, como o Bibo bem lembrou, o livro é relativamente fácil de ser lido, só que eu só acho que vai aproveitar melhor quem já fez leituras de outros livros dessa coleção, como o meu, Pneumatologia, como o da Séfora, a Teologia Sistemática que ela escreveu com o pai. Se você já tiver esses livros, recomendo que você leia os capítulos sobre batismo no Espírito Santo, que tanto eu como a Séfora escrevemos, e depois leia o trabalho do Maquia. Vai enriquecer ainda mais o seu entendimento. Aliás, aqui, se você quer uma boa introdução à teologia do Espírito Santo numa perspectiva pentecostal, é o livro do Gutierrez, que ele é pequeno, super acessível, capítulos curtos. Usei, inclusive, no meu módulo sobre o Espírito Santo, que é o livro Pneumatologia. Como é que é o subtítulo? Uma perspectiva pentecostal. Isso, exatamente. Então, o nome do livro é Uma Perspectiva Pentecostal. Brincadeira, tem pneumatologia, uma perspectiva pentecostal, e é uma ótima introdução a essa ideia do Espírito Santo na teologia pentecostal. Legal. Séfora, sua palavra final, se quiser falar, é agora. Bom, pessoal, sempre um prazer estar aqui reunida com vocês, né? Bibo, Gutierrez, Alcino, são amigos e irmãos queridos, né? E acho que o Gutierrez já falou aí, não vou ficar repetindo muito, senão o povo, vocês estão fazendo muito jabá. Mas, gente, realmente a coleção, ela tá muito boa e tem livros mais pequenos, né? Menores, introdutórios. Tem livro, A Teologia Sistemática Carismática, que eu escrevi com meu pai, é para quem quer ler muito daí, uma grande quantidade de texto, né? Mas então tem para todos os públicos e é exatamente isso, né? Quanto mais leituras você vai tendo sobre um assunto, você consegue lidar melhor com as literaturas e é isso, né? Então consegue chegar a um livro como esse do Frank Maquia com tranquilidade e conhecendo cada vez mais. Mas é isso aí, fiquem ligados nos lançamentos que estão por vir também. Muito bom. Fala, seu Alcino. Agradecer mais uma vez por estar aqui gravando, né? Você, Bibo, Gutierrez, Séfora, como a Séfora já falou, todos amigos queridos. Então, falar sobre pentecostalismo é sempre muito bom, sempre muito legal. Falar sobre a teologia que me moldou, né? Eu sou um pentecostal desde sempre, desde criança. Dizer para os pentecostais que estão nos ouvindo e também para aqueles que não são pentecostais o seguinte: estudem o pentecostalismo. Estudem para se aprofundar, estudem para conhecer e
talvez estudem até para discordar, mas até para você discordar com propriedade, você precisa estudar. Então façam esse exercício, leiam os livros dessa coleção, porque eles têm muito a agregar na teologia pentecostal brasileira. Muita coisa que a gente não tinha acesso aqui na nossa língua tá chegando, e isso só engrandece o debate. Muito bom. Obrigado a vocês, Gutierrez, Séfora, Alcino, obrigado por participarem deste podcast. Galera, tá aí o link para você adquirir esses livros da coleção, estão aqui na descrição deste BTcast em bibotalk.com, bem como também no YouTube. Nesses dois lugares você encontra os links, tá bom? É só jogar o título desse episódio no Google aqui que você acha o nosso site, ou você joga lá no YouTube, você também já consegue localizar e lá vai ter os links para você adquirir essas obras dessa coleção, tá bom? Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.